Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda parte dessas aulas, né, de governança, compliance e agenda ESG, né? Um privilégio estar aqui com vocês de novo nesse final de semana emendado, né? E mais uma maratona, né? Eu acho que nós terminamos bem aquela primeira parte, né, que nós falamos dos atores, né? Na primeira aula nós vimos a situação Brasil, né? A ambiência de governança corporativa brasileira, a visão do Brasil, né? Vimos os atores principais, os conflitos de agência, né? E ficou para agora, né? Começamos hoje o sistema de fiscalização e controle. Nós vimos duas coisas, né? Que na primeira aula nós conversamos muito sobre a essência de um processo de governança, que era, né, a questão dos conflitos de agência em governança, e por conta desses mesmos conflitos, a razão deles, né, a falta do contrato completo, né, e também a inexistência do agente completo, perfeito, a gente tem, né, problemas em governança, problemas, né, dentro das empresas. Essa é a essência e não existe estrutura de governança sem um processo de fiscalização e controle. Então, com isso, dou boas-vindas para você de novo e a gente começa já essa primeira aula, esse primeiro momento, tá? Dando, além das boas-vindas, a gente começa a discutir o trabalho que foi. Aqui tem umas pequenas observações. Eu recebi apenas 10 trabalhos dessa turma, tá? Amanhã nós vamos ter uma outra prova que vai ser distribuída para vocês no final dessa aula de hoje, tá? Então, nós vamos seguir normalmente hoje, amanhã de manhã a gente segue. No final da manhã, eu mostro a prova, nós vamos estar discutindo um pouquinho e depois, na parte da tarde, eu vou estar à disposição de vocês para a gente discutir as questões que estão pedidas ali. Qual que é a minha expectativa? Minha expectativa é que amanhã, né, a gente discute, né, a questão da prova e que vocês me devolvam a prova até no domingo à noite. Ou seja, durante essa semana eu avalio todos os trabalhos e a gente já posta a nota de vocês até o final da semana que vem, tá? É mais ou menos isso. Agora vamos ver aqui. Vamos começar hoje falando, pois não? Só uma informação, tá? A Mariana pediu pra gente informar que um parente dela faleceu agora às 18 horas, então para pedir prazo para apresentação do trabalho da prova dela, tá bom? Tá, não, eu quero que vocês me mandem, nós não vamos apresentar, nós só vamos discutir um pouquinho aqui, porque eu montei o esquema das aulas, né, para a gente começar a discutir um pouquinho o que vocês já estudaram, para a gente iniciar o processo de fiscalização e controle. Por que é tão importante, né? Então, vocês estudaram, né? Vocês tiveram tempo, não sei o tempo que vocês tiveram para mergulhar no assunto, mas os dois cases, né? O BRIEX, que é o grande evento que nós tivemos em mineração, que mudou, né, completamente. Ele foi tão sério, principalmente na Bolsa do Canadá, né? Foi tão sério que ela teve um impacto muito grande, né? E tivemos Enron no começo da virada do século, que mexeu demais com os processos, né? Que mexeu demais com o mercado de capitais mundial, né? E mudou muito a estrutura de governança. Então, nós vamos, né, discutir aqui um pouquinho, 15 minutos só para a gente entender o case. Se as pessoas, né, depois dessa discussão, eles quiserem fazer algum adendo, aquelas pessoas que já me mandaram, podem fazer ou fazer uma complementação, ou pode deixar do mesmo jeito, porque o mais importante era o esforço de vocês para entender os dois casos e ter uma opinião. Agora aqui a gente alinha o que a gente entende como o entendimento mais interessante, tá?
Então vamos lá. Briex, né? Não sei se vocês viram, né? Mas aí, aquele caso de salgar a amostra, né? Os geólogos, né, devem ter visto a criatividade do cara. O cara era um gênio em termos de recursos e reserva, porque ele sabia os detalhes que ele tinha que trabalhar para vender aquela ideia, né? Aquela mina que realmente não existia, né? Ele foi muito audaz, muito corajoso, extremamente inteligente para deixar chegar as coisas nesse ponto, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ver, e eu vi que muitos de vocês, na hora de fazer o trabalho, vocês deixaram isso muito claro, né? O que é importante, o que eles viram ali. Então, vamos lá. No caso do Briex, né? Eu vou começar agora a provocar algumas perguntas. Quem acha, né, que nós tivemos o acionista oportunista? Quem colocou na análise e falou assim, eu acho que é acionista oportunista? Porque eu vi que tem duas. Tem gente que acha que é o gestor oportunista e tem outra, né? Vamos tentar entender. Quem colocou? Marcelo? Pois não. Desculpa. Boa noite. Boa noite, querido. Eu coloquei o acionista oportunista, né? Porque ele foi bem claro lá os interesses dele desde o início, né? Era realmente criar um ambiente de fraude mesmo de curto prazo. E ele montou todo o esquema. Ele era um técnico, né? Ele atuava ali como um geólogo ali, mas ele é que montou toda a trama. Então, ele montou toda a trama. Então, a sua linha de raciocínio está correto. Eu quero entender o raciocínio de quem colocou gestor oportunista. Quem é que colocou? Boa parte de vocês colocaram gestor oportunista. Eu vou mais, o meu entendimento é mais na linha do Marcelo. Gente, para o trabalho não tem pergunta certa ou errada. Tem a contextualização, porque todos vocês me explicaram por que vocês acharam uma coisa e outra. Por isso que eu achei importante a gente alinhar aqui esse entendimento. Gestor oportunismo, quem é que colocou aí e quer fazer alguma... e quer defender a posição? Todo mundo aqui, que está aqui na sala agora, falou que é o acionista oportunista? Não, eu estou até revendo aqui o que eu escrevi. Eu entendi o que o Marcelo está falando. Pois é, Ana, porque uma das perguntas é, vocês entenderam o caso, né? E a gente entender, a gente fica até estupefato pela coragem e tudo. Entendeu o fato, as perguntinhas eram. Uma das coisas era você falar assim, porque, gente, por que isso? A minha expectativa depois dessa aula comigo, eu quero que vocês analisem qualquer surpresinha do mundo corporativo sobre esses pontos que nós estamos analisando esses dois cases. A primeira coisa, nós estamos o assunto em pauta. Nós estamos tratando de um acionista oportunista ou de um gestor oportunista? Foi problema de contrato ou foi problema de oportunismo mesmo dos agentes, né? Porque aí a gente já começa a endereçar as questões corporativas de um ponto de vista completamente dentro da técnica e do racional de governança mesmo, porque a partir daí a gente desenvolve todo um racional, né? Então, a primeira pergunta, além de vocês descreverem os casos, era você se posicionar. O que você acha, né? No caso do Briex, né? O que era ali? O Marcelo, ele colocou bem a posição dele como o acionista oportunista. O que você colocou, Ana? Pois é, eu tinha entendido que o geólogo, ele que fundou toda a estratégia. Então, para mim, ele era como um gestor executivo. É porque era gestor executivo, porque ele estava na execução e ele vinha ali, né? Mas veja bem... Pois não. Apesar dele ser técnico, né, eu entendi que ele sim era um gestor. Inclusive, ele atuou de forma lá com outros executivos para fazer toda aquela, enfim, a fraude, né? A fraude. Eu entendi que ele, por isso que acabou com o valor das ações, com um dinheirão escrito.
E que a única pessoa que tem condição de mover assim era o dono ali, ele que montou, ele que buscou os parceiros. Então, ele atuou ali muito mais como acionista, ele sabia exatamente o que estava fazendo, ele não estava simplesmente utilizando ali, ele era um gestor. A especificidade de Briex foi exatamente essa, exatamente, porque ele era um técnico que todo mundo esperava que ele atuasse como técnico. Não, e ele foi extremamente tipo raposa para montar essa coisa. Ele sabia desde que ia lançar essa mina, que ia fazer, ele sabia o quanto poderia chegar a essa estrutura. Ele pensou todo muito mais no seu próprio benefício, você concorda? Então, aí, quem tem condição de armar esse tipo de jogo é quem tem as cartas todas na mão. Ele tinha a carta toda na mão. Embora ele fosse um técnico, que era um geólogo, mas ele era completamente diferente. Quer dizer, ninguém espera, por exemplo, uma jogada desse tipo, né, de uma pessoa de caráter técnico. Ele era um excelente técnico, tanto é que ele conseguiu salgar e só foi na última instância que as pessoas perceberam o que estava acontecendo, certo? Então, essa questão do Briex, ele é muito, ele atuando como gestor, né, ele foi muito mais assim, ele arquitetou ali todo um plano, porque só acionista, dono, ele sabia o que ele estava fazendo e estava o que, mais ainda, o que ele queria ganhar com aquilo. E eu ainda digo para vocês, eu acho que essa morte dele, que o avião caiu, isso aí é coisa armada por ele também, porque tem uma visão muito grande, né? Uma linha de raciocínio que esse cara está vivo até hoje, né? Vamos ver de tão importante que é. Agora, isso mexeu demais, porque o cara foi extremamente técnico. A gente joga isso para nós mineração, porque recursos e reservas é a primeira parte, né, do processo de extração, aquela coisa toda. Tudo de mineração começa através, né, dessa estrutura de recurso e reserva. De recurso e reserva. E é isso que é importante a gente entender. Né? E quem mexe com governança e quem mexe, né, com essa estrutura que nós estamos falando, tem que entender que com mineração, principalmente vocês que são advogados, esse é um case que vocês têm que estar estudando, porque é algo muito específico da área. Mas você entendeu por que a percepção do Marcelo é o acionista, Ana? Eu entendi, mas ele quer levantar a mão, eu não sei o que ele quer falar, mas o que eu tinha pensado na figura da pessoa que articulou toda a fraude. Inclusive, é similar ao caso da Emerald, né? Porque quando os CEOs também entenderam as ações, assim como o PF também mudou e saiu com uma grana. Mesmo tipo de gestor que foi oportunista nesse aspecto. O lado da fraude e foi oportunista nesse aspecto, né? Você tá Não o acionista, ele atuou como acionista, mas ele montou todo um esquema onde ele era o acionista principal, ele estava buscando parceiros para dividir o risco com ele, né? A partir do momento que ele entra com o projeto, na bolsa, ele era o acionista principal ali. E ele não tinha ninguém que parasse ele num questionamento técnico, porque ele era o técnico também, né? Foi por isso que ele era tão inteligente que ele dibrou, né, toda uma estrutura ali, mas ele ali era o acionista oportunista, assim, ele fazendo assim, ó, já que vocês não me deram as oportunidades, sabe lá Deus, né, vai entender o trauma, né, de um geólogo técnico ali e tal, ele viu toda uma estrutura para fazer e, inclusive, viu muita estrutura nos códigos da época, que eram muito... Os códigos da época, antes do JORC, antes disso, gente, antes da mudança dos códigos de mineração, eram códigos, assim, muito simples, de 7 páginas e tudo, que as bolsas usavam como referência. Hoje, se você pega um JORC, tem mais de 50, 40, quase 50 páginas, assim, de cuidados que precisam ser levados, né? Então, no caso do Briex, né, ali é o acionista, né, ali ele montou, ele criou toda uma narrativa técnica, ele lança um processo, ele buscou, inclusive, parceiros específicos para entender o jogo que ele estava fazendo, e quase saiu
vencedor, né? Foi uma contestação técnica, uma busca muito mais específica que deu. Então, esse primeira coisa. Vamos lá, gente. Nós tivemos ali, foi mais oportunismo, começando ainda com o Brieck, mais oportunismo do agente ou falha contratual? Vamos lá. Mais oportunismo. Mais oportunismo dos agentes. O cara foi lá sabendo o que estava fazendo. Ele montou, né? E a turma ia ganhar muito dinheiro. Como eles ganharam muito dinheiro ali, né? Todos eles ali, todo mundo que estava envolvido ali durante a fraude, estava olhando ali. Tá claro, gente? Então, esse foi uma coisa. Em que bolsa que aconteceu? Que foi mais prejudicada? Onde é que eles lançaram? Canadá. Foi na Bolsa de Canadá, foi na Bolsa do Canadá, né? Então, o impacto desse coisa na Bolsa de Canadá foi muito grande. Então, York veio, né? Ali veio, ele passou a ser uma referência mundial a partir desse lance aí, ok? Vamos fazer um paralelo agora com Enron. Vamos ver, Enron nos Estados Unidos também. Quando a gente fala acionista, num ambiente como Estados Unidos e até Canadá, acionista é quem compra ação, gente, ali, né? A turma ali que estava ali comprando as ações ali, né? Então, os acionistas todos, é um modelo, como é que eu vou te falar? É um modelo anglo-saxão, né? Onde você tem uma pulverização muito grande das ações, né? Muito bem, é aquele modelo que nós vimos na aula passada como a governança do Estado. Os acionistas, eles indo, né, eles vão ao mercado para ter o dividendos, né, o retorno daquelas ações ali, e não está pouco se lixando com o que está acontecendo dentro das empresas. Ou seja, é aquela movimentação, né, que quem tem a faca e o queijo na mão para fazer qualquer coisa é o gestor que você coloca ali. No caso da Enron, que é o grande, ela julgou na cara do mundo inteiro o grande problema dos conflitos de agência do modelo americano, do modelo anglo-saxão, que é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, onde você tem uma pulverização muito grande. Quem tem a capacidade de fazer a coisa equivocada, se quiser fazer, é o gestor que você coloca lá. Porque você tem uma pulverização muito grande de acionistas, né? E cada um ali está querendo mais receber ali o seu dividendo, a sua valorização das suas ações ali, tá? Em caso da Enron é diferente. Ali quem fez a coisa errada foi o conselho de administração e foi os gestores, a diretoria executiva. Ali foi o gestor oportunista literalmente. Tá claro? Tanto é que até Enron, tá? Enron, ele enfatizou no processo de modelo de governança corporativa, ela colocou no foco dos estudos de governança a diretoria executiva. Porque a diretoria executiva é que tinha condição de armar qualquer coisa dentro da empresa por conta da falta de articulação dos acionistas. Tá claro, gente? Tudo bem? Marcelo? Eu fiquei meio em dúvida lá, porque é o seguinte, como que ficou o conselho de administração nesse caso? Porque ele tinha a função de monitorar o gestor, Sim. Né? De criar prêmios, assim, eu não vejo nada mal, ali gerou uma conotação muito ruim para quem está falar assim, na executiva das empresas, né? Porque a imagem que ficou é que o executivo vai, se eu entregar para ele um prêmio de ação de longo prazo, ele vai trabalhar contra. Então tem que ter outros dispositivos que sempre caem. Né? E lá eu vi, assim, nada fala do conselho de administração nesse caso. Sim, vamos lá. Quem que armou a jogada no caso da Enron? Foi a diretoria executiva, né? Ali o diretor e o Ken Rice, que era o presidente do conselho. Foi uma coisa mancomunada, foi como aconteceu na nossa Petrobras aqui, gente. Conselho de administração e diretoria executiva fazendo a coisa.
É diretoria, é o gestor executivo mesmo, é o gestor oportunismo mesmo, né? Ali armando junto ali a situação, né? Agora, naquela época, o foco ficou muito grande, porque nós não tínhamos legislação. A importância de Enron, aí até antecipando a resposta à sua pergunta, Marcela, é exatamente por que Enron é tão emblemático em governança. Porque 6 meses depois de Enron, os Estados Unidos eles lançaram a Lei Sarbanes-Oxley. E a Lei Sarbanes-Oxley começou a punir as pessoas diretamente envolvidas no assunto. Aí que legalmente no mundo inteiro nós começamos a aprender executivo, por conta da Enron. Você cria uma lei Sarbanes-Oxley que mexe com todos os processos e começa a responsabilizar as pessoas diretamente envolvidas ali. Você não tinha lei que chegava a esse ponto. E começou com a Sarbanes-Oxley. Esse foi um dos impactos da Sarbanes-Oxley, foi esse. Então ela veio, né, colocando foco na diretoria executiva, nos processos, e a Sarbanes-Oxley ela promoveu uma mudança estrutural nos esquemas de governança, porque a partir da Sarbanes, o que a Sarbanes fala? Para você ter acesso ao mercado americano, você participar de alguma forma do mercado americano, comprando ação, ou tendo parceiros americanos, você é obrigada a me mostrar minimamente a sua estrutura de governança. Essa estrutura nossa de assembleia, de conselho, formalizada, de diretoria e comitês ligados, assim, né, o sistema de fiscalização, veio com Enron. E a Enron chegava mais, ela foi mais específica. O esquema de auditoria que nós temos hoje nas nossas empresas, tá? Ela veio por conta de atender um requisito da Sarbanes-Oxley. Você, para ter aqui, você me mostra a sua estrutura de governança e você vai me mostrar que você tem auditoria independente, auditoria interna e comitê de auditoria ligado ao conselho. Então, o sistema de fiscalização e controle formalizado junto com o processo veio como impacto da Enron no mercado americano, com a Sarbanes-Oxley, tá? Aí formalizou. Nada que acontece no mundo corporativo, gente, não acontece porque alguém achou que está na hora, alguém teve um insight. É para acontecer coisas muito sérias que quase colocou o sistema capitalismo em jogo, entendeu? Que aí você vem com uma contraparte para você blindar, inclusive, o sistema capitalista. Tá? Então o susto foi tão grande, porque, gente, a Enron era a 7ª empresa americana, era o dodóizinho da Bolsa de Nova York. Na época. E era uma empresa que ela traduzia a maneira do Wall Street fazer negócio. Então, o desaparecimento da Enron, como foi por uma fraude dessa, foi um soco na boca do estômago dos americanos. Tá claro? Então, agora americano, gente, é sniper. Americano é nacionalista até onde pode ser. Você lesa o Tesouro Americano uma vez só. Você não vai ter chance para fazer a mesma coisa 2 vezes, porque ele vai blindar, ele vai entender por que foi lesado e vai blindar o sistema dele. E foi o que ele fez com a questão da Enron. A Sarbanes-Oxley, ele blindou, ele estudou tudo aquilo que deu errado com a Enron, porque que favoreceu a questão da Enron, e aí acabou, né? Aí ele falou, vamos ver como é que nós vamos o que a gente pode blindar o sistema para isso nunca mais acontecer. E a forma que ele tem foi formalizar a estrutura de governança e o sistema de fiscalização e controle no que diz respeito às auditorias. Eles entram de cara com 3 instâncias de auditoria. Tá claro, gente? Isso é, tá claro? E aí, de novo, foi muito mais um processo também, né, de oportunismo dos agentes. A turma percebeu ali, anos ali vendendo e mergulhando, impactando ali o tempo inteiro, oportunismo ali. Eles mexeram muito com o brio ali, tá claro? Então nós tivemos Bre-X no setor de mineração, que ele muda completamente os padrões, os requisitos, ali, né,
todo aquele checklist que as mineradoras, para abrir ação em qualquer bolsa, teriam que seguir, e você tem a Enron, que formalizou o processo de governança das empresas. Ela foi muito mais, não em termos de diretriz, mas muito mais em termos de estrutura mesmo das empresas ali na Bolsa de Nova York, tá? Institucionalizando ali essa escolha. Então, elas são emblemáticas, porque eles mudaram a estrutura, BRIEX, a estrutura do setor de mineração do mundo, e EN, a estrutura de prestação de contas, né? A estrutura de governança do mundo inteiro. Estados Unidos, colocando isso como modelo, através de uma lei como a Sarbanes, passou a ser benchmark no mundo inteiro. Tá claro, gente? Tudo bem? Entender governança e entender mineração, esses dois cases para nós são emblemáticos. Nós temos que entender, porque eles foram muito importantes no que eles provocaram como reação do mercado americano. Ok? Tá claro, gente? Tudo bem? Até aqui? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? E aí, aqui é só para a gente fechar. Então, aquelas pessoas que não me entregaram ainda, por favor, façam uma resenha do que nós resolvemos aqui e me mandem, porque eu quero receber individual, ok, pessoal? Tanto a prova quanto esse trabalho eu quero individual, tá? Atenção, valia 30 pontos. As pessoas que me entregaram até hoje, vale 30 pontos. As pessoas que me entregarem amanhã, eu já vou ter que tirar um pouco do coisa, até em respeito a quem me entregou no combinado correto. Tá claro? E outra dúvida, com Pois. relação às falhas contratuais. Quando você fala de falhas contratuais, você engloba também a legislação aplicável e também todo esse sistema de fiscalização controle que não tinha, e também, igual no caso da BRIEX também, os códigos de mineração, até essa rigidez para fazer avaliação dos projetos minerais e tudo mais, isso engloba também as falhas contratuais. Sim, falha, porque você não tinha, não teve ninguém que pensou que podia acontecer aquela coisa, né? E se, aquela coisa toda que a gente faz. Por isso que a gente fala, Ana, nós nunca vamos ter, uma das razões dos conflitos de agência, nós nunca vamos ter, em momento nenhum, um contrato completo. Não tem jeito. Por mais que você seja muito minucioso, imaginar tudo que vai acontecer na vigência de um contrato, você não tem condição. É o que a gente brincou na aula passada, né? Qual é a última cláusula de qualquer contrato? É a questão do fórum. Você sabe que vai dar errado e você já até estuda o lugar que você quer discutir aquilo lá depois, num caso de algum problema. Todo contrato tem isso. Então, essa falha aí, por isso que a gente tem que ter essa questão. E só para a gente fechar, porque nós estamos introduzindo, como teve BRIEX na década de 70, né, 70, 80, no finalzinho, né, do século 20 ainda, que já mudou, né, tivemos Enron na virada do século, que mudou e estruturou. Passaram-se 7 anos depois de Enron, nós tivemos a crise subprime nos Estados Unidos. E aí, Marcelo, mudou o foco. Porque quando teve a crise financeira, a primeira pergunta que veio, está talada em todos os jornais, aonde estavam os conselhos de administração dessas instituições financeiras que deixaram as coisas caírem na esparrela. E aí o foco de governança, ela veio todo para cima de quem? Da figura do conselho. E como consequência disso, de novo, né? Lesou o sistema financeiro, quase levou o mundo à bancarrota, tá? O que faz os Estados Unidos? Lança a lei Dodd-Frank, que é a lei que regula o sistema financeiro dos Estados Unidos. E a função compliance entra na estrutura de governança como consequência dessa lei americana também. Então, o nosso sistema de fiscalização e controle que nós vamos ver a partir de agora, elas são derivadas, elas são consequência desses eventos que nós estamos falando. BRIEX no setor de mineração específico, porque nós estamos direito em mineração, é o foco do curso, né? Mas em termos de governança, nós temos a lei Dodd-Frank e temos a lei, a Sarbanes-Oxley, que foram muito importantes nessa estruturação
do sistema de fiscalização e controle que a gente vai falar a partir de agora. Tudo bem? Você considera o instrumento nacional canadense de civil? Como é que é? No caso do GREX, a norma principal, você considera a IN 43 civil? A nossa aqui, é porque nós temos várias, né? Aqui, várias coisas. Qual que é? E nós estamos mudando muito, o setor de mineração brasileiro está mudando muito as nossas legislações, né? Está mudando muita coisa. E nós temos... Esse instrumento nacional seja canadense mesmo. Esse é mais na Bolsa Canadense. Agora, nós copiamos, né? Nós copiamos tudo. Nós copiamos tudo. Agora, está tendo uma mudança muito, principalmente no tipo de relatório que Vale está mandando para a Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque nós passamos das duas grandes desgraças maiores em termos de mineração do mundo, o maior desastre ambiental e o maior desastre social, né? E qual é o impacto disso que nós tivemos, né? O que isso provocou, Ana, né? A nossa prestação de contas para a Bolsa de Nova York, do que a gente estava fazendo em Mariana, em Brumadinho, passou a ser checklist da SEC. Porque ninguém passou por isso. Então, está tendo uma mudança, principalmente em relação à agenda ESG, em relação a isso, tudo que nós estamos falando agora. Principalmente na questão dos stakeholders, é que a gente vai estar falando daqui a pouco. Que é a matéria que nós vamos estar trabalhando, né, entre hoje e amanhã. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá, dá para a gente seguir, pessoal? Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa, né, que a gente tem que olhar é a questão de princípios, né? Nós vimos os princípios de governança, a aula passada, e quando a gente pega os princípios dos códigos de mineração, você vai ver que nós temos uma aderência muito grande entre elas. E quando princípios conversam, o resto é processo, né? Então, quando a gente fala em transparência, em disclosure, né, em governança, nós temos uma pega muito forte quando a gente fala em materialidade, que é um dos princípios da mineração, certo? A gente fala em prestação responsável de conta, accountability, ali em governança, nós estamos falando em transparência também dos códigos, como princípio dos códigos, e aqui eu acho que a coisa mais fantástica que tem, quando os códigos de mineração, eles enfatizam a competência. Nós estamos falando de qualified persons aqui, que tem, né, que tem que ter o aval de pessoas que são preparadas para darem o aval e tudo. Quer dizer, essa questão de ter pessoas competentes, internacionalmente falando, para assinar os atestados, os laudos e tudo, isso é uma das coisas mais fantásticas dos códigos de mineração que nós temos. É os únicos códigos que existe essa coisa, é uma especificidade de mineração isso. Quando a gente fala em conformidade legal, nós estamos falando em compliance, né? E quando a gente pega ali a questão de compliance, esse atendimento às normas e a regulamento, nós estamos falando de todos os códigos internacionais de mineração que nós estamos tendo, tem ali uma relação direta a isso, tem que obedecer, o setor exige que seja obedecido isso, né? E ter essa organização de pessoas que são reconhecidas pela competência delas que ela tem no mundo inteiro. Então, isso é uma especificidade, a gente tem que fazer isso. Então, há uma aderência muito grande e senso de justiça, né? Ali, olha lá, justiça e equidade, o que a gente fala, né? A União Brasileira, né? O que fala nossa Constituição, né? A União, ela é, por exemplo, você tem a superfície, pode ser dos índiozinhos, mas o subsolo é da União. A União, ela é dona disso aqui. Então, você tem que ter um senso de justiça na tratativa dessas coisas, desses recursos naturais aqui. Então, o Estado tem que ganhar, quem mexe tem que ganhar, a empresa tem que ganhar. Nós temos que saber fazer ali uma organização, uma equação onde seja equânime para todo mundo. Tá claro, gente? O Estado tem que ganhar, como a empresa também que está
que vai passar todo o processo ali, também tem que estar ganhando ali o processo. Ok? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me seguindo? Oi? Tá? Então, isso é muito importante, porque quando princípios são aderentes, o resto a gente faz, a gente começa, tem ali o processo todo, a gente vai, a questão de especificar, tá? Muito bem, voltando então agora para as estruturas, né? Isso aqui eu vou falar das estruturas, né? Do sistema de fiscalização e controle que nós temos nas empresas mais robustas, das mineradoras principalmente, de que nós estamos falando de que tem ações listadas em bolsa e tudo, tá? Então, o que nós temos? Qual que é o nosso sistema de fiscalização e controle? A primeiro deles, gente, é Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. A primeira coisa que vocês precisam saber de Conselho Fiscal, senhores advogados, isso é um açaí brasileiro. Só tem na legislação brasileira essa instância, tá? E o Conselho Fiscal, gente, responde à Assembleia Geral. Conselho Fiscal é como nós vimos na aula passada, responde ao acionista. Conselho Fiscal de uma fundação responde aos associados. De uma cooperativa, todo mundo, é ali em cima. Conselho Fiscal é totalmente a par da empresa e ele está ali para fazer o quê? O que faz um Conselho Fiscal? Vigiar quem? O Conselho e a Diretoria Executiva. Conselho Fiscal está ali para vigiar conselheiros e diretores. E um conselheiro fiscal, quando ele percebe que tem uma coisa esquisita, está fedendo alguma coisa, o que ele faz? Ele sozinho chama a Assembleia Geral. Um conselheiro fiscal pode convocar uma Assembleia Geral sozinho, não precisa ser uma tomada de decisão ali, que é uma tomada de decisão ali colegiada. Ele sozinho faz, é prerrogativa dele. Então, o que significa vigiar, né? Fiscalizar, é vigiar conselho e diretoria. Então, o Conselho Fiscal, ele está ali, e é o Conselho Fiscal, gente, quem denuncia fraudes e irregularidades. Fraude e irregularidades é Conselho Fiscal. Qualquer coisa esquisita, Conselho Fiscal tem que estar ali. Tá claro, gente? A gente tem que entender. A gente acha que é a auditoria que fez isso, é controle interno. Não. Quem que tem que fiscalizar, quem denuncia fraude e irregularidade é Conselho Fiscal. E se a gente analisar, por exemplo, essas últimas coisas que aconteceram, esses últimos cases que aconteceram no mercado brasileiro, lojas americanas, por exemplo, o que aconteceu? Conselho Fiscal, você não ouve falar dele. Então, olha a estrutura que nós temos nas nossas empresas que tem. Então, cada um tem sua responsabilidade e sua atribuição ali. Tá? Muito bem. Como isso é um açaí brasileiro, só tem na legislação brasileira, o mundo conhece, uma SEC americana conhece o quê? É o Comitê de Auditoria. Ela vai focar de cara um Comitê de Auditoria. O que faz o Comitê de Auditoria? Ele vai acompanhar um ambiente de auditoria interna e externa, tá? Vai acompanhar as demonstrações financeiras, né? E vai supervisionar ali a gestão de risco. Praticamente está com o Comitê de Auditoria, aqui, ligado ao Conselho. Esse sim está ligado ao Conselho de Administração. Os acionistas estão lá em cima. Quem conversa com os acionistas é o Conselho Fiscal. Agora, quem conversa, quem tem que chamar atenção, quem quer um suporte para o Conselho de Administração, dizer que está tudo bem, é o Comitê de Auditoria que é ligado a ele. Tá? Temos essa auditoria independente, que por lei ela tem que estar avaliando, verificando a conformidade legal de tudo que está sendo apresentado à empresa, principalmente das demonstrações financeiras, né? Ela tem que analisar e ela tem que mudar. A auditoria independente tem que mudar o tempo inteiro, de 3 em 3 anos. Eu não sei, vocês advogados sabem isso melhor do que eu, de quanto em quanto tempo você tem que trocar o seu auditor independente. Né? Ela precisa mudar, mas ele tem essa questão, né, de estar supervisionando
a elaboração dos relatórios, né, financeiros da empresa, né? A auditoria independente, ela audita as demonstrações e a coisa mais importante para nós, né, que somos analistas de governança, quando você pega, por exemplo, principalmente na hora das demonstrações, dos resultados e tudo, a primeira coisa quando você pega um relatório, você vai aonde? Na parecer do auditor independente. Ele fala, deu para provar isso aqui, deu para assinar isso aqui, mas esses detalhes aqui nos preocupam, é o que a gente vai focar. Ali mora o perigo, porque um auditor independente ele tem que colocar aquilo que começa a criar um determinado risco para a empresa o tempo inteiro. Tá claro, gente? Até aqui vocês estão me acompanhando, moçada? Temos também o auditoria interna. O que faz a auditoria interna? Ela vai acompanhando o desenvolvimento da empresa e ela vai organizando o ambiente interno de controle. É a auditoria interna que chega assim, ó, tá precisando a gente colocar um sistema de televisão agora na entrada. Tá na hora da gente fazer, por exemplo, uma vistoria aleatória na saída da usina. Vamos pensar, tá na hora da gente rever aquele procedimento de viagem, por exemplo. Ela vai acompanhando e vai começando a perceber que algumas coisas estão começando a sair fora e vem com os procedimentos ali para se organizar a estrutura de controle da empresa. Pois não, Marcelo? A auditoria interna, normalmente ela responde para o CEO ou para o Conselho de Administração? Essa também é uma pergunta, é a saia justa mais complicada que a gente tem na estrutura de governança do mundo inteiro. Porque quem paga o auditor interno é o CEO, mas ele responde ao Conselho de Administração. E aí é onde que mora a maior parte dos problemas, Marcelo. Porque se o seu chefe, se você pega alguma coisa um auditor, pega alguma coisa esquisita, por exemplo, dos diretores, como é que normalmente é o papo? Chefe, presta atenção. Isso aqui eu tenho que levar no conselho. É bom você resolver isso dessa forma, porque a gente já leva com o negócio resolvido. Tá claro? Porque você não vai bypassar seu chefe. Olha o conflito de agência aí. Interno, estrutural. Mas ele tem que ser, ele faz parte, ele tem que organizar, ele tem que ser uma turma dali, que trabalha nos processos ali. E ele responde a quem? Alguém que tá lá em cima, que é o conselho. Que pode a qualquer hora mandar embora o presidente executivo. E o presidente executivo sabe disso, ele tem que levar. É a saia justa mais complicada que tem na estrutura de governança. Não é só Brasil não, é no mundo inteiro. Tá claro? Ele faz parte da equipe interna e tudo. Então, o auditor é aquele cara que tem que ter um perfil diferente, sabe? Ninguém precisa ter... Porque geralmente ligado ao auditor interno, você tem a turma dos controles internos também ali, né? Que cria ali um frisson. Em cooperativa falar, por exemplo, de controle interno e auditoria, a turma tem pavor dessa porra, porque a turma vai lá para verificar e expor ali as debilidades que nós temos ali, né? Os pontos de melhoria, digamos assim. E as pessoas, às vezes, gestor, principalmente operacional, não gosta que aponte erro. E é melhor que um auditor interno aponte o erro, porque é um coleguinha falando com outro coleguinha, do que alguém de fora falar que você está roubando ou fazendo alguma coisa. Falta um pouco de maturidade para as pessoas entenderem esse sistema de fiscalização, porque quando existe, ele tem que existir para funcionar e a gente tem que resolver isso aí. Isso era o que a gente tinha até 2013, gente. Mas 2013, os advogados aí me ajudem, né? Nós lançamos a Lei 12.846, que é a Lei de Compliance Brasileira, que exige o seguinte: toda instituição, organização tem que ter uma equipe formalizada de controle, de compliance. Tem que ter. Porque compliance vem para fazer o quê, gente? Né?
Se a auditoria interna organiza o sistema de controle, a turma de compliance, aquela turma que é a turma de pelinha, digamos assim, a turma que fica com as anteninhas toda virada, ó, tá mudando isso social, olha, teve isso, a lei mudou de 12.846, fortaleceu a coisa do conselho, ela fica analisando todo esse ambiente legal, porque compliance entra na empresa para garantir o quê? Né? A integridade, ela pode se elevar, ela pode cair por falha alguma, mas ela não vai morrer, e ela vai blindar. A compliance, ele tem que entender porque a empresa está vulnerável, porque caiu em alguma coisa e tem que blindar para aquilo lá nunca mais acontecer. A resiliência, ela cria o processo de resiliência da empresa. Então, é uma turma multifuncional que tem que estar olhando e, por exemplo, vamos ver, nós tivemos um trabalho muito interessante da turma de compliance com a LGPD, por exemplo. LGPD está vindo, Lei Geral da Proteção de Dados. Aí a turma de compliance fica assim, ó, tá chegando. Bolsonaro acabou de colocar. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos no nosso controle? Ela fica criando esse senso de urgência dentro da empresa para fazer as coisas. Tudo bem? Então, nós temos essa estrutura de governança que a gente vê. Peraí, deixa eu só ver ali. Agora, qual que é o problema de compliance? Se eu perguntar para vocês, Conselho Fiscal está ligado a quem? Vocês vão falar Assembleia Geral. Tem um lugar dele por lei definido. Comitê de auditoria, auditoria independente, auditoria interna responde a quem? Ao Conselho de Administração. A lei fala, tem que ter equipe, mas não diz aonde essa equipe formalizada de compliance tem que estar alocada. E as empresas, elas têm ali, né, uma liberdade para julgar isso aonde eles quiserem. Geralmente eles colocam junto com o diretor executivo. E aí a gente tem que tomar cuidado do que aconteceu na Caixa, né, gente? Você tinha toda uma estrutura montada de compliance e tudo, aí de repente você tem lá toda a coisa que nós vamos ver a partir de agora, as evidências de um programa de compliance, de integridade, estava tudo montado, e de repente você tem o lance, por exemplo, que o CEO começa a ser denunciado por assédio. Vocês lembram disso, gente? Foi há 2 anos atrás. Aí o CEO vai ser mandado embora e a Daniela assume, uma mulher assume a presença da Caixa e faz, tá? Nessa saída do CEO, nessa chegada da Daniela, né? No dia seguinte que a bomba estourou, né? O gestor de compliance, o que recebia, né? Ali, o que estava montado de risco e tudo, aparece morto na sede da Caixa. Ok? Então, a gente tem que entender que para ter uma estrutura dessa, tem que estar bem alocada. Porque você colocar coleguinha para tomar conta da denúncia do outro coleguinha, sem ter autonomia para fazer alguma coisa, se estruturalmente está ali na mesma coisa, é uma sacanagem. O cara ali era 2 níveis abaixo do CEO, era um gestor de risco, quase que operacional, recebia denúncia e tudo. Então, nós vamos começar a entrar em coisas muito críticas aqui, que a gente vai falar, nós vamos entrar num processo de compliance, de nós termos canal de denúncia, essas coisas. Você tem que ter uma estrutura, mas que ela tem que estar bem montada. Você não pode ter um processo meio boca, porque se for meio boca, você não tem noção da consequência daquilo ali que pode estar acontecendo. Então, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter porque é lei, mas não pode ser uma coisa meio boca, porque se não tiver bem estruturada e bem localizada, com pessoas que têm autonomia para fazer alguma coisa em relação àquilo que está recebendo, todo de uma estrutura, de um programa que seja de compliance ou integridade, é outra coisa. Mas de uma forma geral, gente, uma empresa bem estruturada, ela tem que ter, no Brasil, essa estrutura de fiscalização e controle.
Observe, é o vigia do vigia do vigia. E assim mesmo, quando você tem uma estrutura que é montada para dar errado, ela dá errado. Porque ela foi montada para dar errado. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando até agora? Eu só estou vendo aqui o Marcelo que está com a câmera aberta. O resto eu estou vendo aí. Vocês estão aí do outro lado? Vocês estão me acompanhando? Alain, agora tá aí com as duas mãozinhas assim. Obrigada aí. Raíssa, que é alguma coisa. Então, nós temos que ter essa coisa. Bruna, obrigada. Gente, uma empresa pequena, uma mineradora pequena, a empresa de vocês, que é uma empresa pequena, tem condição de ter tudo isso? Não. Ela vai ter a estrutura de fiscalização, de controle que ela tem condição de ter. Então, se a lei diz que você tem que ter uma equipe formalizada de controle, sua empresa é pequenininha, está com 10, 15, 100 pessoas, você vai ter que ter pelo menos uma pessoa que tem essa função. Ah, não, o compliance da minha empresa é aquela pessoa ali. E ela tem que saber que ela é o compliance. E a gente tem que ter essas funções, de uma certa forma, representadas na nossa empresa. Você não precisa ter uma estrutura gigante, mas você precisa ter gente dentro da empresa, numa estruturação mínima de governança, tá? E tudo. Se você não tem conselho, se você não tem comitê, se você não tem isso estruturado, você não vai falar em compliance, porque você não tem por onde alocar. Concordam comigo? Minimamente eu tenho que ter uma estrutura de governança formalizada para você ter um processo de compliance sequer localizado. Porque isso aqui tem que ter dono. Isso aqui é responsabilidade. E isso aqui é necessário ter à medida. Quanto mais a empresa for crescendo, mais importante ela ficar, mais estrutura de fiscalização e controle ela vai ter. De novo, nós nunca vamos ter um contrato que é completo e nós nunca vamos ter um agente que é perfeito. Vai ter sempre um oportunista. E dá-lhe ali estrutura de controle. Tudo bem, pessoal? Ok? Posso seguir? Bom, a Lei 12.846, ela é desgracenta. Porque não basta você estruturar a sua empresa sobre o ponto de vista de controle. Porque o que essa lei diz? A empresa paga de 0 a 20% qualquer pisada no tomate em qualquer aspecto legal. Depois que a empresa paga, ela vai atrás de quem diretamente ligado. É a responsabilidade pessoa física. E o que significa responsabilidade pessoa física? CPF sujo, responder a processo civil e criminal, né? E bens bloqueados. E não satisfeito com isso, né? Ela tem uma abrangência muito grande, ela corresponsabiliza a empresa também sobre qualquer pisada de tomate que qualquer stakeholder ligado a ela faça. É o problema, por exemplo, das terceirizadas das nossas vinícolas. Terceirizou, não eram as vinícolas, não era funcionário vizinho, mas terceirizou, tinha que ter responsabilidade por quem contratou. A Vale contrata um navio para ir levar um material dela, um produto dela para fora. Acontece ela contrata o navio não é dela. Mas se acontecer alguma coisa com esse navio no trajeto, a responsabilidade é dela. Tá claro isso, gente? Então, essa 12.840, ela é desgracenta porque ela arrasta a empresa para ela ter. O que significa que a empresa ela tem que estar, além de monitorar toda a estrutura de compliance dela, da estrutura interna dela, ela tem que, de uma certa forma, mapear os stakeholders dela que são mais críticos. Naquelas stakeholders que ela depende que a empresa está na mão deles, que se eles pisarem no tomate, leva a empresa junto. A imagem e a credibilidade dela leva junto. E aí, gente, eu trago para vocês aí. Falou em programa de compliance, e aí o termo, cuidado, senhores advogados, com o termo que vocês usam. Programa de compliance significa, eu estou entendendo, que a empresa de vocês, ela está blindada minimamente nesses 9 campos que estão aí na tela de vocês. São 9 campos. 9 campos que qualquer vacilo
vocês estão com o CPF sujo. Tá claro isso, gente? Minimamente isso aqui. Se você pegar quem participa de licitação com o governo e tudo, governo não fala na palavra compliance, que ele tem medo, ele sabe da encrenca que está fazendo. A palavra que a turma gosta de usar e que o mundo gosta de usar é integridade. Programa de integridade, processo de integridade, princípio de integridade. A IBGC entra em integridade. O que que é? Integridade significa que a sua empresa está blindada em 2 campos prioritariamente. Eu peguei essa definição de integridade do TCU, tá? CGU, TCU, eles falam isso. Você tem que ter um programa minimamente na sua empresa que vai blindar a empresa no campo anticorrupção, relacionamento com terceiro e gestão de ativos. Anticorrupção, porque nós somos um benchmark mundial de corrupção, mas o mundo inteiro tem esse problema, não é uma característica nossa. E relacionamento com terceiro e gestão de ativos. O que que é isso? Eu tenho que ter uma política de relacionamento com cada stakeholder crítico para mim. Ele tem que saber que eu sou uma empresa certinha, que eu primo por isso aqui, eu tenho que ter um código de conduta, tal, eles têm que assinar para ir. O programa de integridade diz o seguinte: a minha empresa está preparada e nós estamos trabalhando seriamente para blindar a empresa nesses 2 campos. É o minimamente o que a lei está exigindo que você faça, pelo menos nesses 2 campos. Agora, para você ter evidências para você comprovar um programa. Agora, qualquer pisada no tomate em qualquer um desses 8, LGPD, criminal, tributário financeiro, qualquer problema e social, vocês estão na ferrada também. Não tem escapatória, não. Você tem que ter uma evidência nesses 2 aqui, que é chamados programas de integridade. Tá claro, gente, até agora? Tá na hora do round de perguntas. Como vocês estão conversando comigo, tô achando que vocês estão me acompanhando. Alguém, vamos dar uma paradinha aqui para alguém fazer alguma pergunta? Tá indo bem? E eu tô passando batido porque eu tô mexendo com boa parte de advogado aí, né, gente? Então eu não vou estar aqui, ficar navegando aqui no... Eu sou engenheiro eletricista, né? Eu tô analisando tudo sobre o ponto de vista de governança. Tudo bem até aqui, moçada? Tudo certo. Tem alguma turma aí que está fazendo um programa de integridade ou de compliance com algum cliente? Cuidado com o nome. Tá? Gente, vocês estão muito quietos. Eu só tô vendo a cara do Marcelo aqui, a Bruna já saiu fora, ali tá... A câmera tá ali, mas ela não tá ali na área, não. Deixa eu ver, não tem mais ninguém. Deixa eu ver aqui. Ah, tá com o bebezinho, tá, ó. Pode amamentar aí, a gente gosta de ver o neném. E tem alguém aqui também, a Nayane Salles também, que eu tô vendo aí, né? Tá indo bem até aqui, pessoal? Posso seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos ver, gente. Tá fazendo sentido? É isso que é o mais importante. Com certeza, quando você fala faz sentido, né? No caso do trabalho, ou então... Aí, gente, mas aqui não tem, né? Quantos trabalhos? É para vocês, é a prova mesmo. Não existe ali pergunta que eu quero que vocês acertem, no meu ponto de vista. Eu quero, por isso que eu acho importante vocês escreverem, vocês argumentarem comigo, porque a argumentação de vocês é que vale para mim muito mais do que vocês estarem concordando ou terem o mesmo entendimento que eu. Tá claro? Qualquer coisa a gente vai discutindo aí. O que a gente precisa entender? Se a gente não tiver minimamente uma estrutura de governança formalizada, ter ali um conselho, uma diretoria, comitês ali, ou uma estrutura de compliance, né? Uma auditoria ali, como é que você faz, gente? Se eu não tiver compliance,
Como é que eu vou estruturar um LGPD dentro da sua empresa? LGPD não é Lei Geral de Proteção de Dados? Não é lei? Lei não é compliance? É compliance. Então, se eu não tiver uma estrutura completa, né, formalizada de compliance, pode esquecer que eu não tenho condição de ter uma estrutura de LGPD bem montada, porque você não tem dono. E se eu não tiver isso bem montado, como é que eu vou fazer parte, né, de um cybersecurity? Porque a arena de competitividade agora, olha o tanto de gente com roubo de dados, hackers e tudo que a gente tem que estar sabendo isso. Que hoje a arena de competitividade é tal, compliance or die. É isso, comply or die. É isso aí, Sérgio. Você faz, nós não temos escapatória. E a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, vocês que são consultores de empresas pequenas, vocês têm que botar terror nos caras. Porque a gente, quando trabalha numa empresa, você tem que ter isso para diminuir o grau de exposição dos administradores daquela empresa. Porque hoje, né, você ser envolvido num processo civil criminal é muito fácil e nós não temos preparação para isso aí. Daqui a pouco nós vamos começar a preparar os nossos diretores ou os nossos conselheiros para eles, coitadinhos, vão assumir uma parte, vão assumir uma empresa, né? E estão ali cheio de amor para dar dentro daquilo que eles fazem. De repente eles têm um tremendo processo, eles não estão preparados para isso. Porque hoje, a cada dia que passa, a responsabilidade é da diretoria e é de um conselho de administração. Entender governança é entender isso. Montar uma estrutura de governança e falar da importância de compliance é para dizer o seguinte, tem que ter isso, porque senão vocês estão altamente expostos civil e criminalmente. A empresa pisou no tomate, tal. Se você tem evidências que você estava fazendo direitinho, que você pediu isso, que vocês tinham um código de conduta, papapá, atenuar, sua pena pode ser atenuada. Faz parte de um colegiado, foi uma voz dissonante em relação a alguma coisa, deu caca ali a tomada de decisão, você, por ser colegiado, você assume aquela responsabilidade também. Mas na hora de ficar desdobrando as penas, chega em você, se você tiver evidência que você pensou o contrário, que você fez formalizar numa ata de conselho, que você foi contra aquela tomada que foi da turma, sua pena é mais atenuada, mas você é responsável, é um colegiado ali dentro. Tá claro? Não é fácil. E é muito sério, né? Então, é isso aí, a gente tem. Então, você, e nossos códigos das boas práticas, se você não atende a uma boa prática, você tem, pelo menos, tem que explicar por que você não atende aquela prática.